É isso aí, galera. Vamos lá começar a gravar agora, a primeira vez aí com um programa gráfico. Vamos falar rapidamente sobre o início da literatura. Bem, primeiro eu vou falar sobre a Ilíada, né? A Ilíada do autor Homero. Não dá para provar muito se foi Homero que escreveu, né? Isso que é bastante interessante, porque na antiguidade grega a escrita ela não existia, ainda não era uma prática da sociedade, né? E as histórias elas eram contadas, assim. Então a gente pode dizer que Homero foi um cara que contou essas histórias aí, só que chegou uma hora que quando a escrita começou a ser desenvolvida, Homero ele escreveu, né, a história da a Ilíada, né, o nome da obra é A Ilíada, e, e acabou ficando famoso por causa disso, porque ele assinou uma história que todo mundo contava há muito tempo atrás, né? Beleza, bem, com certeza você já ouviu falar no cavalo de Troia, que é essa imagem aqui e tudo mais, com certeza você já ouviu falar também em Aquiles, mas talvez você não tenha ouvido falar ainda em Paris, que na verdade é a figura, ou uma das figuras principais da Ilíada, né? Bem, a história conta, na verdade, né? Tem algumas versões falando sobre mitologia grega, que três deuses, né, estavam participando ali de um concurso de beleza. É muito engraçado porque parece até uma coisa real, assim, né? Então, três deusas. Quem eram essas deusas, né? Afrodite, Atena, ou Atena, como algumas pessoas falam, né? E Hera, que era a esposa de Zeus, né? Hera era a esposa de Zeus. E essas três deusas queriam saber quem era mais bonita. Óbvio, né, que quem ganhou esse concurso de beleza aí foi a Afrodite, né, que é conhecida aí como a deusa da beleza. Tudo bem. Por que ela ganhou? Ela ganhou porque, na verdade, ela tinha oferecido a Paris, esse rapazinho aqui que a gente circulou, né, ela ofereceu a Paris, o amor da mulher mais bonita de todo mundo. E essa mulher era nada mais, nada menos que Helena, né? Só que o problema é que Helena era a mulher mais bonita do mundo, só que ela era casada, né? Ela era casada com um maluco chamado Menelau. Mas Afrodite tinha dado Helena para Paris, então acabou que Paris pegou Helena. E a guerra de Troia, a guerra entre Grécia, né, entre a Grécia e Troia, aconteceu simplesmente porque Paris pegou Helena da Grécia, na verdade. Paris era troiano, né, e Helena era uma mulherzinha grega. E a guerra durou 10 anos. A guerra durou 10 anos. Tá? Então essa é a famosa Guerra de Troia aí, né? Acabou virando um livro e fez com que Homero ficasse famoso justamente por causa disso. O interessante é que a gente pode dizer que tanto a Ilíada quanto a Odisseia, que é uma obra que vem na sequência, elas são a base de toda a literatura universal. Tá? Então essa literatura grega é a base de toda a toda a literatura universal. Então, todo mundo que escreve hoje em dia, ou escreveu durante esses tempos todos aí, todo mundo acaba bebendo na fonte de Homero, na fonte de A Ilíada, né? Então a gente tem aí, né, essa brincadeira, né? Então, só pra gente dar uma retomada, as três deusas no concurso de beleza foram até Paris, né? E Paris tinha que escolher entre as três, era Afrodite e Atena, quem era a deusa mais bonita. Paris escolheu, né, Afrodite, é por isso que ela é conhecida como a deusa da beleza, né? E Afrodite deu em troca Helena, o amor da mulher mais bela de todos os tempos, tá? Então a guerra de Troia só aconteceu porque Paris roubou Helena, né, do governo grego, e essa guerra aconteceu durante esses 10 anos. Tudo bem. E Aquiles, né? Por que Aquiles ficou tão famoso assim? Na verdade era a intenção de Aquiles ficar famoso, né? Ele não lutava por reino, ele não lutava por dinheiro, ele lutava por glória, tá? Então, na verdade, Aquiles, ele estava mais preocupado em se tornar famoso. O Aquiles é aquele cara do calcanhar, famoso calcanhar de Aquiles, como você está vendo aqui, ele tomou uma flechada. Ele nunca poderia morrer. Quem viu o filme, na verdade, tanto essa imagem quanto essa imagem aqui são cenas do filme Troia, essa daqui de cima também.
tá? São cenas do filme Troia e você vê, quem assistiu ao filme ou quem leu o livro mesmo, né, deve se lembrar que Aquiles ele lutava, ele guerreava e nunca morria. Na verdade, ele acabou morrendo quando ele tomou uma flechada, né, no calcanhar. Ele só tinha essa fama de calcanhar de Aquiles, o homem do calcanhar de Aquiles, porque ele foi treinado por uma figura chamada Quiron, o Quiron, né, que era uma espécie de centauro, assim, né, que fazia com que ele corresse e tudo mais, e acabou que Aquiles teve essa grande força no calcanhar. Além disso, né, ele foi mergulhado no rio Tétis, e Zeus havia comentado que se Aquiles fosse mergulhado no rio Tétis, ele ia ser imortal, ele ia ser invencível, mas só que Tétis, né, sua mãe também, né, tem o nome do rio, mergulhou Aquiles só até o calcanhar. E acabou que, né, do calcanhar para cima, Aquiles era imortal. Porém, do calcanhar para baixo, Aquiles era mortal. Então, mesmo guerreando com muita gente, tudo mais, tomando flechadas e espadadas, ele não morria. Mas aí, quando ele tomou uma flechada no calcanhar, ele morreu, né? Tudo bem, essa daí é só um resuminho, na verdade, esse é só um resuminho da Ilíada, é interessante conhecer isso, porque, na verdade, toda a literatura, como eu comentei, tem como base, né, a história contada e narrada por Homero na obra A Ilíada. Valeu, galera. Beijos a todos. Até a próxima. Fui!